ouvir a voz do Salvador. Ezequiel capítulo 37. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Pelo visto, Ezequiel não anda sendo muito lido, não. Está dificuldade para achar o pobre. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. A gente está acostumado a ler sobre vem, ó Espírito, né? Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o Espírito da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, farei e o cumpri, diz o Senhor. Essa história, ela é uma história que precisa ser compreendida dentro do seu contexto, para que fique mais claro. Muita gente aqui sabe dessa história, algumas pessoas não sabem. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. O povo começou a se distanciar do Senhor. As pessoas começaram a vir para o templo, adoravam no templo, cantavam ao Senhor, os sacerdotes faziam o sacrifício e todas as coisas que tinham de fazer, os mestres ensinavam, mas eles foram relaxando aos pouquinhos na sua vida espiritual, e porque foram relaxando aos pouquinhos na vida espiritual, eles continuaram fazendo as coisas religiosas, eles continuaram vindo ao templo, continuaram adorando, mas o coração deles estava longe de Deus. E Deus, ao longo do tempo, foi chamando a atenção do povo, e o povo não foi dando ouvidos ao Senhor. E porque não deu ouvidos ao Senhor, um dia o Senhor pesou a mão sobre eles e disciplinou-os, porque o Senhor nos disciplina quando nós somos negligentes com as coisas dele. O povo foi levado cativo, e aí tem a história dividida em duas, porque foi levado um reino do norte, depois foi levado o reino do sul, mas o nosso foco aqui é o reino do sul, o reino de Judá. Foi levado cativo para a Babilônia,
e agora eles estavam numa outra terra. Depois de 5 anos que Ezequiel estava profetizando, houve o exílio. Ezequiel também foi levado para o exílio, e o exílio era um pouco mais de 1000 quilômetros, mas para aquela época era muito. Foram levados os sábios, foram levados os homens influentes, foram levados os jovens, foram levados aquelas pessoas que poderiam ter algum tipo de reação em tempo de guerra. Ou seja, eles acabaram com a pequena nação de Judá. Já era um povo pequeno e agora foi levado para lá. O templo foi destruído, que era a pior situação que eles poderiam ver, era o templo do Senhor ser destruído. Todos os tesouros do templo, era um único templo, todos os tesouros foram levados para lá. O rei foi deposto, foi colocado um rei que ficasse lá a serviço da Babilônia, e aquele povo passou a viver a humilhação agora de estar diante de um outro povo, uma outra terra, uma outra situação. E ainda que eles fossem muito bem tratados lá, e eles foram na Babilônia, era uma situação complicada para eles. E pior, eles se sentiram derrotados, porque eles pecaram contra Deus. Mas Deus era Deus deles, e eles acreditavam naquela época vários deuses para vários povos. Cada povo tinha um ou mais, cada povo tinha muitos deuses. Israel tinha um único Deus, e cada povo tinha o seu Deus. Eles olhavam para a estátua do seu Deus, e eles adoravam o seu Deus. E Israel, além de ter um Deus só, era um Deus que ninguém via. Mas diante daquela situação de exílio, eles olhavam para Israel, caçoando de Israel, porque o Deus deles havia perdido. E o povo de Israel, obviamente, também ficava triste por conta daquela situação. E eles ficaram decepcionados, porque parecia, a sensação é que Deus os tinha abandonado, é que Deus os tinha deixado à sua própria sorte. Olha, irmão, talvez uma das piores situações que nós podemos experimentar na vida é a gente ter a sensação de que Deus não está ligando para a gente. É ter a sensação de que Deus já não se preocupa mais com a gente. Nós vamos vivendo uma vida tão relaxada, nós vamos vivendo uma vida espiritual tão medíocre, nós vamos vivendo uma coisa tão formal, tão sem pé e sem cabeça. A gente consegue demonstrar todo o nosso amor a Deus vindo ao culto domingo à noite. Absoluta indiferença à palavra dele. Passa a semana com a Bíblia sendo alguma coisa meio que deixada em casa, que eu sei do valor dela, mas não estou nem aí para ela. A obra da evangelização não faz parte da minha vida, não me preocupo com qualquer pessoa com quem eu conviva, entra semana e sai semana, e no meu coração não arde nem um pouquinho uma chama de desejo de ganhar uma pessoa para Jesus. Muitas coisas estão sendo feitas pela igreja, eu não tenho nenhuma preocupação com aquilo. E a minha vida está muito relaxada. Ou às vezes, eu tenho consciência da palavra, tenho consciência da obra da evangelização, participo de um monte de atividades da igreja, sou presbítero da igreja, sou pastor da igreja, prego na igreja, ensino na escola dominical, sou líder da célula, mas a minha vida também está sem paixão. Eu estou vivendo uma subvida espiritual. Eu flerto com o pecado e até peco como se isso fosse a mesma coisa que sentar para tomar tereré. Pecar e tomar tereré para mim passa a ser a mesma coisa. Quando eu começo a viver essa vidinha medíocre, o Senhor me chama a atenção para poder dizer, cara, não é essa a proposta que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para você. E o Senhor vai sempre fazer uma obra de restauração na nossa vida, e é sobre essa ação restauradora de Deus que eu queria que a gente pudesse meditar um pouquinho hoje. Deus age para me restaurar. Deus age para te restaurar. Em primeiro lugar, Deus sabe qual é a nossa situação.
Deus conhece a minha vida, Deus conhece o meu caráter, Deus conhece as minhas fragilidades, Deus conhece os meus problemas. Às vezes eu tento me esconder de Deus, eu tento fazer de conta que eu posso viver sem Deus perceber direito o que eu estou fazendo, ou o que eu estou pensando, ou o que eu estou desejando, ou o que eu estou sentindo, mas a Bíblia diz que se suba aos céus, lá estás. Se desço ao abismo, lá estás também. Se vou ao lugar mais profundo, o Senhor também está lá. E o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, o meu falar, o meu pensar. O Senhor conhece a minha vida, sabe da minha situação. Eu posso esconder de vocês, e eu escondo um monte de coisa de vocês, mas não posso esconder de Deus, porque Deus me conhece. Querido, Deus conhece profundamente você, conhece o teu coração, conhece se você está sendo sincero, conhece se você está sendo hipócrita, conhece profundamente as intenções da tua vida. O Senhor sabe o que é que te traz aqui. O Senhor conhece a situação do seu povo, o Senhor conhece a situação dos seus filhos. Por isso, todo o culto, toda devocional, toda santa ceia, todo momento que nós paramos diante de Deus é um momento de recomeço, porque é um momento em que o Senhor vai expor profundamente o seu conhecimento sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Senhor chama Ezequiel e fala: Ezequiel, dá uma olhada aqui, mostra para Ezequiel um vale cheio de ossos secos, e ambiente de morte para judeu não era um ambiente muito querido, era um ambiente, como para nós também não é um ambiente querido. O judeu tinha uma ojeriza a esses ambientes de mortos. Então ele olha para Ezequiel e fala: Ezequiel, dá uma olhada aqui, ó. E Ezequiel vê aquele vale, na cabeça dele o Senhor mostra essa visão de um vale cheio de ossos secos, ossos de gente que já foi vivo, gente que já amou, gente que já cantou, gente que já adorou, gente que já serviu, gente que já entregou dízimo, gente que já pregou. O Senhor dá uma olhada, fala: Ezequiel, dá uma olhada aqui, ó. Você acredita que esses ossos podem reviver? Irmão, o Senhor conhece. Ele não estava enganado um dia lá e dormiu, quando acordou disse: meu Deus, né? Deus de manhã acordou, meu Deus, olha só a situação do meu povo, eu não sabia que meu povo estava chegando nessa situação. A Tawane deu febre, comum ter febre. E aí nós fomos lá e demos um remedinho, e a febre não baixou, e nós fomos ao médico, e o médico deu um antibiótico, e a febre não baixou, e nós voltamos ao médico, e aí passou para um especialista, a especialista passou 5 antibióticos, injeções de antibiótico, forte, pesada. E aí depois de 5 injeções de antibiótico, ela melhorou. Uma semana depois ela voltou a ter febre. E aí nós fomos a uma médica, que um médico amigo nosso foi em casa, viu a Tawane no domingo à noite e indicou uma médica, nós fomos. A médica fez um exame lá na Tawane, mais acurado. E aí falou que a Tawane tinha um prolapso na válvula mitral, no coração. E falou que a Tawane provavelmente estava com uma bactéria fortíssima, chamada Staphylococcus. E que a gente precisava tratar aquela bactéria o mais rápido possível, porque senão poderia matá-la. Irmãos, olha, a pior coisa que tem
é médico que faz diagnóstico errado. Pior ainda, é médico que passa remédio sem saber o que realmente está acontecendo com o paciente. O médico sério, ele vai lá e faz um exame bem feito, para ter um diagnóstico preciso, para poder fazer o tratamento correto. Deus conhece o nosso problema. Deus sabe agora qual é a minha condição e Deus sabe agora qual é a tua condição. Dá uma olhada, Ezequiel, o que você vê? Eu vejo ossos secos. Você acha que tem jeito? Senhor, isso é contigo. Será que tem jeito para mim? Será que tem jeito para você? Senhor, isso é contigo. Irmãos, Deus começa a sua ação restauradora a partir de uma conscientização de quem somos nós. Qual é a nossa real situação? Qual é a nossa verdadeira condição? Não tenta se esconder de Deus. Se esconda de mim, se esconda do seu irmão, se esconda do seu vizinho, se esconda do seu cônjuge, mas não tente se esconder de Deus, porque tentar se esconder de Deus é tomar remédio errado para problema sério. Deus tem prazer em habitar num coração contrito. Deus não habita em corações perfeitos, porque os corações perfeitos não existem. Deus habita em coração que é capaz de olhar para a sua situação e reconhecer o seu estado. Por isso que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, a igreja é lugar de pessoas que têm consciência do seu estado de pecado. O que nos diferencia das pessoas que não se preocupam com isso, é porque para nós o pecado é uma coisa tão séria, que nós buscamos todos os dias a face do Senhor para dizer: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, porque eu sou pecador. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Pois é, eu espalhei esse povo entre as nações, foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu julguei. Eles estão assim como resultado do seu pecado. Eles estão assim porque fizeram a opção de andar distante de mim. Quando nós fazemos essa opção, o resultado é essa vidinha medíocre que às vezes nós vamos vivendo. O Senhor conhece a nossa estrutura. E o Senhor ministra sobre nós, irmãos. Quando o Senhor quer trabalhar a nossa vida, Ele profetiza através dos seus profetas. Ele fala. O Senhor nos restaura pela palavra. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele nos limpa pela palavra, para que nós produzamos cada vez mais. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor ficou chamando profetas durante anos e anos e anos e anos para falar com o povo de Israel, porque o Senhor queria restaurar o povo de Israel, mas o povo de Israel continuou pecando, desobedecendo ao Senhor, foi levado para o exílio, e Deus mandou profetas juntos, e profetas foram lá, como o caso de Jeremias, como o caso de Ezequiel, e outros profetas. Eles ficaram falando para o povo de Israel, porque Deus continua falando. Ezequiel passou quase 30 anos pregando, mais de 25 anos no exílio, pregando e falando, porque Deus vai ministrando ao seu povo, Deus vai chamando a atenção do seu povo. Mais de 20 capítulos desse livro, Ezequiel ficou falando duramente contra o pecado do povo. O Senhor vai ministrando, ainda que a gente seja um bando de ossos secos. O Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, fala com os ossos, profetiza, chama a vida, fala com eles e eles viverão. Senhor, bando de ossos secos, fala com eles, cara. E a Bíblia diz que enquanto eu falava, eu escutei umas batidas de ossos, cada osso ia se ajuntando com seu osso, os nervos iam se ligando uns aos outros,
os músculos foram cobrindo aquilo ali, a carne foi enchendo, a pele veio sobre as pessoas, e eu comecei a olhar e ver que estava acontecendo coisas maravilhosas ali. O Senhor vai falando com a gente, irmãos. O Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado comigo de várias maneiras. O Senhor tem falado ao meu ouvido de várias maneiras pela palavra. Às vezes um versículo. Essa semana passada eu vi alguém ler um versículo aqui. Um versículo. Às vezes um profeta que chega e faz um comentário. Às vezes um irmão da igreja que fez uma brincadeira, uma música cantada. Crianças e adolescentes ontem dançando aqui no King's Kids com muita alegria. E eu olhando assim, vendo a paixão de alguns meninos dançando. O Senhor vai falando com a nossa vida, o Senhor vai profetizando ao nosso ouvido, o Senhor vai chamando a atenção nossa, o Senhor vai falando com a gente, ossos secos, se levantem. Querido, presta atenção às vezes que Deus tem falado com a tua vida, presta atenção às vezes que Deus tem chamado a atenção de você, presta atenção às tantas vezes que Deus tem clamado e dito: ó Espírito, vem dos quatro cantos, vem Espírito de vida, vem, vem. Enquanto eu profetizava, o Espírito veio. Você tem ouvido Deus falar com você? Você tem ouvido o Espírito Santo chamar a atenção de você para dizer: cara, não continua desse jeito, larga a mão desse pecado, esse pecado vai te destruir. Os pecados sempre nos destroem, mas se a gente continuar nele, nós vamos ser mais destruídos, e o Senhor fica nos chamando de volta. Cara, não vai não, não vai não. De vez em quando eu me pego teimando com Deus, como aquela criança que vai brincar com a tomada, e a gente fica falando para ela: não, cara, não põe não, não põe não, e a gente fica ali como aquele menininho, querendo colocar um clips, alguma coisa naquele buraquinho da tomada, porque eu quero tomar um choque, porque eu sou uma besta. Às vezes nós vamos brincando com as coisas de Deus como se a gente pudesse fazer. Nós vamos brincando porque nós resolvemos fazer a coisa errada. Ah, como é duro isso! Como é duro perceber que está se fazendo a coisa errada. Como é duro fazer da minha cabeça uma oficina de Satanás, para Satanás ficar trabalhando na minha cabeça, eu pensando mal do meu irmão, eu pensando coisas que não devo, eu planejando coisas horríveis, eu justificando coisas injustificáveis, e a minha cabeça vai se tornando uma oficina de Satanás. Quantas vezes que a minha boca vai se tornando um cemitério que jorra de dentro de mim podridão. Quantas vezes que eu tenho pecado contra o meu Senhor, sabendo o que devo fazer e não faço. Eu tenho que fazer, eu sei fazer, fui chamado para fazer, mas não faço. E o Senhor vai profetizando sobre a nossa vida, irmãos. A palavra de Deus vai chamando a atenção do nosso coração. A palavra de Deus vai chamando a atenção do nosso coração. O Ezequiel estava desanimado, coitado, mais de 20 anos pregando, e aquele povo vivendo daquele jeito. Eles viviam a dor de parte do seu povo ter ficado lá na região de Jerusalém e estar se misturando com outros povos. Eles viviam a dor de uma decepção de um Deus poderoso que os tinha abandonado na cabeça deles. E eles viviam a dor de estar aprendendo a viver tão bem na Babilônia. A gente às vezes tem a impressão de que eles estavam vivendo como escravos, como no Egito. Não, eles estavam vivendo muito bem na Babilônia. Estavam vivendo tão bem que alguns já nem queriam voltar mais. Fizeram lá suas sinagoguinhas e faziam suas reuniõezinhas, e estavam agora já aprendendo a cantar e tocar harpa nos rios da Babilônia. Alguns vivendo tão desanimados que eles acharam que agora não tinha mais jeito.
O Senhor que sabe, é o Senhor que fala e é o Senhor que faz. O Espírito Santo do Senhor está restaurando as nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor está ministrando nas nossas vidas. Vem, ó Espírito, vem, ó Espírito. E aqueles ossos iam se juntando, e a Bíblia diz que depois Ezequiel viu um grande exército, porque o Senhor não tem prazer em ver os seus filhos atolados no pecado, o Senhor não tem prazer em ver os seus filhos na distância da intimidade com Ele, o Senhor não tem prazer em ver os seus filhos se sentindo derrotados, o Senhor não tem prazer num povo que se acabrunhou, num povo que olhou para dentro de si e imaginou que já não tem mais jeito. O Senhor não tem prazer em me ver distante, e o fato de eu estar pregando não significa que esteja perto. O Senhor não tem prazer em te ver distante, e o fato de te ver aqui não significa que esteja perto. O Senhor não tem prazer em ver um povo que formalmente adora, mas intimamente trata Deus com indiferença. O Espírito Santo quer me restaurar. O Espírito Santo quer te restaurar. O Espírito Santo quer fazer com que essa vida que parece estar derrotada, seja vida vitoriosa nas mãos dEle. O Espírito Santo quer fazer de você parte de um exército poderoso. O Espírito Santo quer fazer de você útil. O Espírito Santo quer fazer de você vivo. O Espírito Santo tem prazer em restaurar o seu povo, e o capítulo 36, o capítulo anterior, chama a atenção que Deus faz isso por amor ao seu próprio nome. Quando Deus coloca nome, Ele compra a briga. Esses dias eu fiquei sabendo de um rapaz que ele casou com uma moça grávida. E aí ele não quis colocar, ele colocou o nome dele no menino, porque ele estava apaixonado. Casou, o menino nasceu e ele botou o nome do menino. Depois de um tempo se separou. E aí ele foi no juiz porque ele não queria mais que o menino fosse filho dele. O juiz falou: não, você fez uma adoção, agora o filho é teu. Irmão, Deus não tenta tirar o nome dele da tua vida. Deus não tenta tirar o nome dele da tua vida. Se você foi adotado como filho em Cristo Jesus, se Deus colocou o nome dele na tua vida, por amor ao nome dele, Ele vai te recuperar e não vai te deixar derrotado. O Espírito Santo ministra na nossa vida para gerar a vida que Ele prometeu que um dia teria em nós, mas eu preciso abrir o meu coração para dizer: Senhor, então vem, porque o Senhor deu a Ezequiel aquela visão. E aí, lá a partir do versículo 11, vou convidar você de novo para abrir a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, 11. Ele mostrou a visão, e agora ele fala para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, esses ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos cortados. Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você saia daqui e vá falar para as pessoas: olha, vocês perderam a esperança, fique tranquilo, eu vou recuperar você, eu vou recuperar você, eu vou levar você de volta, fica tranquilo, porque eu vou recuperar a tua vida. Profetiza a esse povo: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e quando eu vos abrir as sepulturas e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. Olha, Ezequiel, profetiza a esse povo: parece que você está morto? Parece que não tem mais jeito? Já foi sepultado? Senhor, já tem 4 dias que o Lázaro está sepultado, não tem mais jeito.
Querido, nunca aponte o dedo para a vida de alguém achando que não tem mais jeito, principalmente se for teu irmão. Nunca imagine que não tem mais jeito para o teu irmão. Eu vou abrir a vossa sepultura, eu sei que vocês estão como que mortos, eu vou abrir as vossas sepulturas e vocês sairão. E eu quero de vocês que aprendam o seguinte, que vocês digam, foi o Senhor. Eu sei que foi o Senhor quem nos restaurou, eu sei que foi o Senhor quem levou a gente de volta para a terra. Eu vos porei o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Olha, você não é mais objeto de derrota espiritual. Você não está mais sob o poder de Satanás. Você não é instrumento de vergonha do Senhor Deus, porque o Senhor colocou a vida na tua vida, porque o Senhor colocou o nome no teu nome, porque você agora é parte do povo de Deus, e Deus não deixa o seu povo derrotado. A palavra de Deus vai ministrando no coração para dar a nós essa expectativa de que Ele pode fazer de novo, e eu posso viver de novo, e eu posso ser instrumento de novo, e eu posso ser forma com que Deus usa para poder abençoar outra pessoa de novo. Eu sei que pequei contra o Senhor, eu sei que estou com a minha vida derrotada, eu sei que eu estou parecendo com um monte de ossos secos, mas eu sei que o Espírito de Deus já me restaurou, porque Jesus Cristo já morreu naquela cruz. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou santo, é porque Jesus Cristo já morreu naquela cruz, e agora o preço já foi pago, e o Espírito de Deus já foi colocado em mim, como diz o profeta Ezequiel. O Espírito já foi colocado na tua vida, e você é filho e filha do Senhor. Eu preciso aprender a tomar posse disso, eu preciso tomar decisão em relação a isso, e a partir disso eu preciso sair daqui para poder levantar a minha cabeça e não ficar acabrunhado num canto como se uma bactéria tivesse tomado conta da minha vida. A Marli tinha feito uma coleta de material na garganta da Tawane antes dela ir para aquela médica. O resultado do exame saía 3 dias depois. E aí viu qual era a bactéria, e a médica viu qual era o remédio que ela tinha que tomar. E ela passou 15 dias no hospital, tomando muito antibiótico, tomando, como que era a injeção que dói, que tem que ficar tomando depois? Bezetacil. Depois ela tinha que tomar uma bezetacil a cada 21 dias. É você saber que terça-feira, 8 horas da manhã, eu vou tomar uma bezetacil. 21 dias depois eu vou tomar outra. Até os 21 anos de idade. Ela tinha 14. Ela tomou por 1 ano. E aí o médico chegou à conclusão de que ela não ia precisar mais. Essa semana que ela cortou o pé, teve que tomar de novo, porque o médico falou que quando tivesse uma perda de sangue assim, teria que tomar. Irmão, cuidado para não ficar tratando com anti-inflamatório bactéria perigosa. Pecado a gente não trata com cultinho. Distância de Deus a gente não trata com oraçãozinha. Relaxamento espiritual a gente não trata com um culto uma vez por semana. Distância de Deus a gente trata primeiro com arrependimento. Senhor, eu sei que o Senhor sabe qual é a minha situação, mas eu às vezes vivo como se não soubesse. Eu estou consciente hoje de que estou distante de Ti, Pai. Estou Te pedindo perdão. A Tua palavra fala comigo. A Tua palavra expõe a minha vida como um exame que identifica qual é a bactéria.
eu estou diante de Ti pedindo perdão. Jesus Cristo já foi levantado no deserto. Eu estou hoje olhando para Jesus Cristo. Estou pedindo, Pai, me perdoa. Perdoa pelo pecado que cometi. Perdoa pelo pecado que tenho cometido. Pai, me perdoa pela minha distância. Pai, me perdoa pelo meu relaxo. Pai, hoje de manhã nós estávamos tratando sobre isso. Pai, não me deixa ser um mau exemplo para os meus filhos, para os meus netos. Pai, não deixa que eu vá vivendo uma vidinha, que eu fico com vergonha do Senhor toda hora. Ezequiel, profetiza ao meu povo, vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito Santo. Agora a gente já não faz mais essa oração, porque o Espírito já está aqui, em nós, mas a gente pode clamar, ó Espírito Santo, vem sobre a minha vida e vem ministrar perdão, vem ministrar graça, vem ministrar restauração. Ó Espírito Santo, vem sobre a minha vida ministrar santidade. Ó Espírito Santo, vem sobre a minha vida ministrar vontade. Ó Espírito Santo, vem, vem. Eu queria convidar você para orar. Você pediria o que ao Espírito Santo hoje? Eu não sei de nada, eu mal sei da minha vida, só que eu sei o que eu vou pedir. O que você vai pedir? Vamos orar? Vamos tratar com Deus o que precisa ser tratado? Em nome de Jesus? Pai, me junto aos meus irmãos que nessa noite pedem a Tua graça e tomam posse da ministração da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor dê a nós a clara percepção de que em Jesus Cristo somos todos perdoados, que no Espírito Santo somos renovados, que não somos objetos do escárnio de Satanás, que não queremos viver como objeto do escárnio de Satanás, que não queremos viver distantes do Senhor, que clamamos ao Espírito Santo do Senhor que renove a nossa comunhão contigo, o nosso compromisso contigo, o nosso amor pelo Senhor, que restaure o nosso primeiro amor e que não sejamos instrumentos de derrota. Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre quem pede perdão, sobre quem faz um propósito novo hoje. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor leve os Teus filhos aqui sob a Tua paz, sob o desejo de fazerem aquilo que o Senhor nos coloca para fazer, que é cumprir a Tua missão. Em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos a Tua vitória sobre nós, a vitória conseguida na cruz em Cristo, a vitória que nos faz ser vencedores, ou mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai, leva os Teus filhos sob a Tua paz, Senhor. Recebe nessa noite o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de graça, o nosso pedido de restauração. Dessa forma, Pai, nós pedimos a Tua bênção, para que saiamos daqui no firme propósito de abençoar outros, com a palavra e com a vida, em nome de Jesus. Amados, que a graça eterna de Jesus, aquele que morreu na cruz no teu lugar, que o amor restaurador do Pai, o amor que te conhece, o amor que ministra sobre a tua vida, e o amor que te restaura, que a ação vivificadora do Espírito Santo seja sobre você, e te conduza hoje e sempre em triunfo, para a glória do nome do teu Senhor. Amém e amém, Pai.